Capítulo 11. A visão diante da biologia. Abre aspas. Estou convencido de que a interpretação fiel das últimas conquistas da ciência e do pensamento conduz legitimamente não a um evolucionismo materialista, mas a um evolucionismo espiritualista. O mundo que conhecemos não se desenvolve ao acaso, mas é estruturalmente dominado por um centro pessoal de convergência universal. Fecha aspas. Pierre Teilhard de Chardin. Coloquemos agora a visão diante da biologia. Veremos que também ela nos oferece provas da teoria da queda. Partamos da verificação do fato positivo de que a vida, chegando a um certo grau de evolução, sentiu a necessidade da cerebralização do sistema nervoso. Assim, em dado momento de sua ascensão, a vida achou útil e necessário construir para si um órgão específico do pensamento, demonstrando dessa forma ter percebido a importância da presença de um centro específico inteligente, capaz de dirigir o seu funcionamento. Com isso, a vida enveredou por um caminho novo, em direção ao psiquismo, o primeiro grau da espiritualização. Esta afirmação está demonstrada pelo fato positivo, cujo processo e suas íntimas razões só assim podem ser compreendidas, de que o sistema nervoso sofreu ao longo da evolução um verdadeiro processo de cefalização, realizado por etapas sucessivas, partindo dos primeiros rudimentos nervosos até o desenvolvimento dos hemisférios cerebrais. Foi com esses meios que se pôde manifestar e funcionar de forma concreta e específica no plano biológico a inteligência, que se revelou finalmente como principal potência da vida, permitindo ao homem vencer todos os outros animais. Não se trata de uma transformação em bloco, nem de uma progressão casual, mas sim de uma complexidade sistemática, ocorrida seletivamente segundo algumas linhas determinadas, que revelam a presença de um princípio pré-existente, dirigido para um telefinalismo preciso, representado justamente pelo espírito. A cerebralização no seio da evolução representa verdadeiramente o que se poderia chamar de traço biológico de todo o processo de espiritualização, constituindo a meta final da evolução. Podemos considerar isso demonstrado pelo fato da evolução, no plano humano, tender a desenvolver as funções psíquicas, o que significa espiritualizar a vida. Assim, dentro do telefinalismo da vida, avançar para a espiritualização é um fato fundamental, porque representa uma força maior, uma conquista adequada para assegurar maiores poderes defensivos. É por isso que a inteligência, já a partir desse nível, representa para a vida a qualidade e a função mais importante, porque constitui o melhor meio para garantir o futuro. De fato, a cerebralização fez aparecer o tipo humano, permitindo que ele vencesse todos os demais seres na Terra. Com a cerebralização, de agora em diante, o pensamento se tornará a função biológica mais importante, porque a capacidade de saber pensar e compreender representará a atividade biológica mais útil.
Este fato nos demonstra que a evolução está orientada para a espiritualização, revelando-nos que esse é o terreno das futuras conquistas do homem. Eis então que a biologia nos oferece uma nova confirmação de nossa teoria, que sustenta o regresso de tudo a Deus, de volta ao estado de puro pensamento. Não se pode negar que a evolução, com o homem, está caminhando nessa direção. Com efeito, o que é a civilização? Vista em seu significado biológico como um certo grau de desenvolvimento da vida, a civilização, em última análise, é apenas uma especialização zoológica atingida pela evolução no plano humano, sob a direção de uma nova atividade biológica especial, dada pelo psiquismo. Essa qualidade, que era antes imperceptível, quase invisível no processo ascensional da vida, aparece evidente apenas agora, nesta fase de amadurecimento evolutivo. Encontrando-se antes apenas latente, embrionário, sem aparecer de fato como valor importante, eis que o psiquismo assume com o homem um poder preponderante na evolução, um poder tão decisivo que tornou o homem consciente do fenômeno da evolução, a ponto não só de compreendê-lo, mas também de assumir a sua direção. Esse psiquismo, que dirigira até então a fisiologia e a morfologia, escondido no inconsciente, fora do domínio direto do homem, manifesta-se somente agora em plena evidência, emergindo decisivamente no consciente. A fim de enfrentar o ambiente, o psiquismo, ainda inconsciente no animal, plasma nele a matéria celular do organismo físico, produzindo alguns órgãos específicos que funcionam como instrumentos. Eles permanecem ligados ao corpo, só dispondo de determinada quantidade de espaço útil. Não é fácil modificar e renovar esses instrumentos, pois eles constituem órgãos especializados, que não podem ser multiplicados além das possibilidades do organismo físico. Uma vez que um órgão, ao fim de um longuíssimo processo de formação pelos caminhos de adaptação da evolução biológica, tenha se desenvolvido para executar uma determinada função, ele permanece tal como foi construído, e não é fácil modificá-lo, mesmo que não corresponda mais às necessidades e utilidades do indivíduo. Desse modo, o indivíduo permanece preso aos meios que ele mesmo criou, não podendo se libertar deles nem facilmente construir outros melhores. Com essa sua técnica na formação dos órgãos, o animal permanece um ser especializado, sendo difícil sair de sua especialização. No homem, a coisa se passa diversamente, porque ocorre um fato novo, o surgimento do psiquismo, que pode conscientemente dirigir a construção de novos instrumentos, que funcionam como órgãos externos, independentes e a serviço do próprio corpo. Esse novo meio possibilitou ao homem superar aqueles limites evolutivos pelos quais é dificultada a transformação do animal, que permanece fechado em sua especialização. Chegando nesse ponto, a sabedoria que guia a evolução para o telefinalismo pré-estabelecido, cujo trabalho se desenvolvia oculto no subconsciente do animal, aparece visível na forma de um novo órgão ou instrumento, o sistema nervoso,
que se cerebraliza em funções psíquicas. Assim, a vida avança por um novo caminho, iniciando um novo método para se realizar. Rompendo as barreiras, ela abandona o sistema da construção de órgãos especializados por elaboração biológica, processo muito lento e limitado, e cria um organismo que, embora não seja especializado, tem a capacidade de construir fora de si, com a função de órgãos especializados, os instrumentos necessários e úteis para os objetivos de sua vida. Então, esse trabalho de construção passa do subconsciente ao consciente, transfere-se do consciente cósmico, que dirige a evolução para seus fins, ao consciente do ser humano, que é chamado assim a colaborar na realização dos planos da criação, tornando-se ele mesmo operário e instrumento desse trabalho. Nasce assim, no homem, um órgão que, não estando mais limitado às funções específicas para as quais foi construído, é capaz de construir para si não só todos os órgãos ou instrumentos que lhe possam servir para a vida, mas também os instrumentos capazes de construir esses novos órgãos. Entramos no mundo da técnica e das máquinas. O que distingue o homem do animal é essa capacidade de construir para si meios separados do próprio corpo. Não há quem não veja as extraordinárias possibilidades de desenvolvimento contidas no atual método. Com as mãos, órgão não especializado, o homem construiu para si as primeiras máquinas. Depois construiu outras máquinas para construir novas máquinas e assim por diante, aperfeiçoando cada vez mais a sua técnica. E desse modo tem construído até órgãos artificiais para aperfeiçoar os que ele já possui em seu próprio corpo, ou para supri-los caso faltem ou apresentem defeito. Não se exclui a possibilidade de que um dia o homem se apodere a tal ponto dos segredos da técnica da vida que consiga construir artificialmente um organismo físico com o meio que mais lhe convier, para poder, como entidade espiritual, realizar a sua vida no plano material em formas diferentes daquelas utilizadas pela vida até aqui com essa finalidade. Não podemos imaginar quão ilimitadas realizações poderá atingir a biologia do futuro, transportada ao plano psíquico e espiritual. Outrora, no plano animal, os aperfeiçoamentos eram obtidos mediante lentíssimas transformações de adaptação dos velhos órgãos a novas condições de vida e exigências do ambiente. Atualmente, por meio dessa nova técnica do psiquismo no homem, que dirige assim a formação de novos órgãos ou instrumentos, as mudanças para satisfazer às novas necessidades podem ser realizadas rapidamente. Isso porque o órgão principal das construções biológicas não é mais um recôndito e instintivo impulso celular, mas sim a inteligência do homem, que, dotado de um órgão mais ágil e mais sensível, dirige o fenômeno e tornou-se consciente da construção biológica que deve realizar. Com a ciência e a técnica, o homem construiu para si o instrumento que lhe permite construir outros instrumentos, trabalho que, mesmo sendo realizado de uma forma muito diferente, constitui evolução e que, embora deixe de ser uma biologia do mundo animal, representa, em última análise,
uma criação biológica. Eis a nova biologia do psiquismo, eis os primeiros passos da vida para a espiritualização. Não se trata de um fenômeno destacado da biologia, mas sim de uma sua continuação. O espírito é a continuação da matéria, e não um inimigo oposto a ela. Eis aí uma ordem de conceitos que se enquadra perfeitamente em nossa visão. Quando vemos o homem aprender a construir para si, não só os órgãos de que necessita, mas também órgãos com os quais pode construir outros novos, em razão de haver começado a caminhar pela estrada do psiquismo, então podemos dizer que a biologia confirma o conceito fundamental da visão, de que a vida está evoluindo para a espiritualização. Assim, não é só através da evolução orgânica que o homem pode progredir. Há também outros caminhos, nos quais ele não fica na dependência da lentíssima plasmabilidade da matéria celular. Com a introdução da inteligência como novo elemento no campo da vida, o homem conseguiu muitas vezes superar até mesmo os modelos que a vida então atingira e lhe apresentava. Por meio da colaboração, especialização e organização, o homem conseguiu dar à estrutura social um rendimento ainda maior. Eis a quão maravilhosos resultados pode levar a evolução, que começou com os esforços inconscientes realizados pelas primeiras plantas trepadeiras para buscar a luz, depois pelos peixes para formar um organismo que respirasse e vivesse fora d'água, e a seguir pela vida para criar órgãos de sentidos que lhe permitissem perceber o mundo exterior. Estes fatos nos provam que a evolução move-se em direção a objetivos exatos, os quais são direcionados justamente para a espiritualização, demonstrando-nos assim, pela sua natureza, que correspondem a um telefinalismo pré-estabelecido. Isso é provado também pela constatação de que o progresso da evolução não é um movimento aleatório, mas sim um desenvolvimento lógico numa direção constante. Pode-se compreender melhor ainda o modo como está pré-estabelecido o objetivo quando se admite que se trata da reconstrução de um organismo pré-existente que, tendo sido destruído, apenas procura agora se reconstituir da mesma forma como já existiu. Eis aí, então, a teoria da queda e do conceito de involução e evolução. Assim, ao lado do telefinalismo que estabelece a meta, devemos admitir a presença de um impulso interior que a conhece por antecedência e se esforça por atingi-la. De outra forma, não se poderia explicar a tendência constante para a realização desse telefinalismo. Tudo isso harmoniza-se perfeitamente com a nossa visão. No entanto, encontramos novas confirmações num pormenor do fenômeno da evolução. Discute-se a respeito do que teria nascido primeiro, o órgão ou a função. No princípio, nenhum dos dois existia. Na primeira origem, existia apenas um impulso interior para subir, na forma de um desejo instintivo, no qual se revela a lei do regresso às origens. Aquele telefinalismo de que falamos é uma força ativa de atração. Surge assim o desejo, exprimindo e individualizando esse impulso interior no caso particular,
na forma a ser atingida naquele dado momento e posição da vida. A forma da matéria orgânica é regida por esse impulso interior, ao qual ela obedece, deixando-se plasmar por ele. Então o desejo começa a plasmar uma primeira tentativa ou esboço do órgão com os materiais que toma do ambiente, os quais são passivos e, por lei da vida, obedecem àquele impulso animador. Com esses materiais, aquele desejo reveste-se de uma primeira forma rudimentar, que constitui a sua primeira expressão. Nasce desse modo um primeiro esboço provisório, à espera de reforçar a tentativa, consolidando seu tipo, caso ele corresponda às condições do ambiente e às exigências da vida. Esse primeiro esboço é a expressão do íntimo pensamento que dirige a matéria. É o resultado de uma luta do pensamento criador contra a matéria inerte para plasmá-la a seu modo. Tal luta é feita por ensaios, resistências, adaptações e tentativas, sendo essa a forma pela qual se realiza a criação no plano material por obra do Espírito. O pensamento, desde a primeira criação feita por Deus, sempre demonstra possuir poder criador. Assim, o esboço inicial, uma vez formado, realiza um primeiro funcionamento experimental e, com isso, experimenta o ambiente e se adapta, fixando os resultados adequados e aperfeiçoando-se. Então, esse aperfeiçoamento do esboço o leva a um melhor funcionamento, permitindo que o órgão também se desenvolva e se aperfeiçoe cada vez mais. Dessa forma, o órgão e seu funcionamento, escorando-se mutuamente, guiados e sustentados pelo impulso interior da vida, em direção ao telefinalismo, vão se construindo e se aperfeiçoando até nascer o órgão novo e completo. Assim, a manifestação do impulso interior da vida consegue achar aos poucos a sua expressão. Por isso, o processo desenvolve-se por tentativas, por experiências contínuas e por adaptações, agindo e reagindo às reações do ambiente, que é todo constituído de vida e que, reagindo do mesmo modo, também tenta se adaptar a fim de realizar as suas formas e funções. A vida não se desenvolve em um único ser isolado, mas sim numa orquestração de seres que, por meio de uma recíproca experimentação, vão constituindo a marcha ascensional de toda a vida, cujo telefinalismo deve conter também uma tendência no sentido de todos os seres se unirem para alcançar finalmente a reorganização num sistema único. Esta tendência pode constituir outra prova da teoria aqui sustentada, mostrando-nos que o ser evolui do caos para um estado eminentemente orgânico no sistema. Observemos outro fato que também nos prova o poder criador do pensamento e o movimento da evolução no sentido da espiritualidade. De modo análogo ao fenômeno já examinado, no qual vimos como a matéria orgânica é dirigida e plasmada pelo impulso interior que anima as formas da vida, verificamos que as ideias dominantes na existência de um homem também permanecem impressas em seu rosto, cujos traços físicos exprimem em síntese a sua história vivida, dores, alegrias, lutas, vitórias, refletindo as notas fundamentais da personalidade, reforçadas ou corrigidas por novas experiências. Assim,
um rosto pode representar uma biografia. Para aprender a ler essa história, observemos o significado das várias partes do corpo humano. Podemos dividi-lo em 3 planos. Primeiro, a parte inferior, que vai dos pés ao ventre e que constitui a animalidade. Segundo, a parte média, constituída pelo peito e coração, que representa o sentimento. Terceiro, a parte superior, constituída pelo rosto e cabeça, que representa a alma e a personalidade. O rosto humano também pode ser dividido em 3 planos correspondentes àqueles do corpo, que são, começando de baixo para cima, primeiro, o maxilar e a boca, que exprimem, quando muito desenvolvidos, a animalidade voraz e egoísta, a avidez e a sensualidade bestial. Segundo, os olhos, que exprimem o sentimento do coração, a emotividade passional, podendo tomar parte tanto na vida inferior quanto na superior, revelada pelo rosto. No primeiro caso, os olhos exprimem astúcia, egoísmo, avidez, sensualidade. No segundo caso, exprimem inteligência, generosidade, bondade, bem como sexualidade sublimada ao plano de amor espiritual. Terceiro, a fronte, que manifesta o poder e o domínio atingidos no campo do pensamento, da bondade e do espírito. Ora, com a evolução, a vida desloca o seu centro do plano inferior ao superior, tanto no corpo como na expressão de seu rosto. Há uma tendência da vida em subir também espacialmente para o alto, da terra para o céu, uma tendência para ser cada vez menos réptil que rasteja ou quadrúpede e cada vez mais homem que caminha, erguendo a cabeça para o alto. Este fenômeno traduz, em sentido espacial, o fenômeno da subida espiritual. Com tais critérios, qualquer pessoa poderá, ao olhar a sua imagem, ler nela a própria história, destino e valor. A evolução consiste em deslocar o centro da própria vida do plano em que funciona o ventre para aquele em que funciona a cabeça, do plano do maxilar para o do cérebro. Esse deslocamento traduz nos órgãos materiais que o exprimem o processo evolutivo da espiritualização. Foge-se da animalidade pelo telhado. Essa é a maturação biológica que leva do antissistema ao sistema. Quer se queira ou não, este é o verdadeiro drama da vida, o seu conteúdo e objetivo. Com a evolução, a vida torna-se, também fisicamente, cada vez mais ereta. Este fato da vida erguer-se também em sua forma material representa a transformação ou correção da existência, partindo de sua forma material no antissistema para a sua forma espiritual no sistema. O primeiro impulso da vida, nascida no seio das águas, foi emergir para a terra. Verificamos um contínuo esforço da vida para emergir, erguer-se e libertar-se, buscando voltar ao sistema, única explicação lógica para tal esforço. Essa tendência é tão profunda e fundamental que transparece até nas formas concretas do plano físico. Mesmo aí, vemos escrita a teoria da queda nas primeiras formas de vida, aprisionadas no interior da matéria, de onde apenas a evolução poderá libertá-la, erguendo-a de volta para o sistema.
Chegamos assim a ver a teoria da queda e ascensão também em sua expressão concreta no plano físico. Continuando o desenvolvimento dos conceitos aqui expostos, podemos imaginar o homem do futuro tão adiantado que o cérebro, agora constituindo a sua parte mais evoluída, venha a constituir a parte mais atrasada para ele, pois o centro de sua vida já terá sido transferido para planos ainda mais altos. No passado, a primeira conquista do ser foi a arte locomotora, que estava então na vanguarda da evolução, mas que agora constitui o ponto mais atrasado de nosso nível humano. Da mesma forma, o nosso cérebro e o sistema nervoso, que representam hoje a conquista mais avançada no processo evolutivo humano, representarão para o homem de amanhã o ponto mais atrasado em relação ao nível que ele houver atingido. Para nós, é tão difícil imaginar qual será, ao longo da ascensão, o novo tipo biológico situado à frente no caminho evolutivo, quanto podia ter sido para os primeiros répteis que rastejam na Terra imaginar os fenômenos psíquicos e espirituais que agora fazem parte normal da personalidade humana. Contudo, o processo evolutivo é conquista não apenas de psiquismo, mas também de organicidade. Essas conquistas são coordenadas e valorizadas em novos estados orgânicos coletivos. Quando parte do sistema perfeito, saído das mãos de Deus, desmoronou no caos, o que mudou não foi o número infinito dos elementos componentes, mas sim a sua condição, pois eles, ao invés de permanecerem fundidos no estado orgânico de sistema, confundiram-se na desordem do caos. Então, esses elementos amontoaram-se ao acaso, como um simples agrupamento de individuações desconhecidas entre si, que não cooperam em fusões coordenadas no seio do mesmo organismo. Ora, o processo da evolução consiste na reunificação, e a vontade íntima pela qual ele é dirigido impõe como telefinalismo o estado orgânico próprio do sistema, sendo essa justamente a condição que deve ser reconstituída. Em outros termos, o que desmoronou no caos com a involução não foi o número das individuações ou criaturas, o qual permaneceu inalterado, mas sim a ordem entre elas. O que se desfez na queda foi seu estado orgânico, que foi transformado em estado antiorgânico. Dessa forma, ao invés de permanecerem coordenados para funcionarem irmanados no mesmo organismo, unidos pela única lei, todos em função de Deus, uma parte dos elementos componentes do sistema caiu na anarquia, passando a viver indisciplinados, sem se conhecerem, repelindo-se ao invés de se fundirem, porque cada um passou a seguir apenas o seu próprio princípio individual, rebelde à lei, agindo somente em função do próprio eu, que se substituiu ao centro único, Deus. O processo evolutivo consiste justamente numa gradual reconstrução do que foi destruído, numa progressiva reordenação do caos na disciplina da lei de Deus. Os elementos componentes permanecem os mesmos, mas as suas posições recíprocas modificam-se. O processo consiste em coordená-los, induzindo-os a existir em unidades orgânicas cada vez mais vastas, complexas e perfeitas.
Quando estes elementos chegarem a se reconstituir num sistema único que os abarque a todos e no qual todos se fundam harmonicamente, tal como era o sistema em sua origem, então o processo evolutivo estará terminado, porque tudo terá voltado a Deus. Nesse ponto, o sistema originário, que foi destruído, terá sido reconstruído em sua integridade. O que falta ao estado involuído é a ordem. O progresso deve reconstruir o estado orgânico. Eis o futuro da evolução. Assim como já ocorreu para os elementos componentes do átomo, que se reorganizaram não só nessa primeira unidade, mas também na sua combinação em moléculas, evoluindo da mais simples cristalização mineral da química inorgânica até a mais complexa estrutura da química orgânica, é lógico que a evolução também deva continuar a operar assim para as construções da vida. A evolução representa um esforço contínuo para organizar em unidades coletivas uma quantidade cada vez maior de elementos em formas cada vez mais orgânicas e complexas, transformando a simples agregação amorfa, mero amontoado de elementos, num organismo hierarquicamente constituído. Assim, o processo evolutivo nos mostra de fato a passagem do estado de antissistema ao estado de sistema, do estado antiorgânico ao estado orgânico, dando-nos ainda mais uma prova em favor da teoria. Isto não só confirma que o estado orgânico do sistema é verdadeiramente o ponto de chegada, a meta conclusiva do telefinalismo, mas também demonstra que essa é a direção imposta pela lei de Deus à evolução. A tarefa da evolução é justamente executar a reorganização do caos. Assim, o princípio da individuação muda no sentido em que mudam as dimensões do eu, sua unidade elementar. Isso significa que cada um dos elementos componentes tende a se fundir no todo, organizando-se em grupos cada vez maiores, mas não como uma simples soma estéril de unidades. Nesse caso, não temos uma mera adição em que 2 mais 4 igual a 6, mas sim uma potenciação, em que 2 elevado a 4 igual a 16, no sentido, portanto, de alcançar uma qualidade superior, de maior valor, e não simplesmente uma quantidade maior. A própria física nos ensina que o valor dos fenômenos e do espaço muda em relação às suas dimensões. O que vale para uma dimensão não vale para outra. Os princípios aplicados ao infinitamente pequeno não valem para o infinitamente grande nem para o meio termo, que está entre os dois. Ao se unificarem em coletividade, os elementos componentes adquirem uma posição diferente, que representa em relação à sua soma um valor muito superior, representado pelo estado orgânico. Isso significa um nível evolutivo mais alto, no qual a vida adquire novas qualidades e potencialidades, inacessíveis ao indivíduo isolado ou mesmo a uma multiplicidade de indivíduos simplesmente amontoados. O estado orgânico representa, sem dúvida, uma das tendências criativas da evolução, como nos demonstra o fato de que cada nova individuação do ser é formada pela composição de elementos individuais em uma unidade. Aparece então, com a nova unidade,
um princípio diretivo diferente, pois trata-se de um novo organismo, regido agora por uma nova lei, diferente daquela que dirigia cada um dos componentes. Passa-se assim a um plano mais alto de evolução, a um novo parágrafo da lei, o que significa reaproximar-se mais do sistema. Encontramos uma aplicação desse princípio no fenômeno da evolução do egoísmo, que vai se dilatando em altruísmo. Quando os elementos separados por seu egoísmo fundem-se em unidade, a lei do dar e tomar transforma-se em outra, mais elevada, dirigida por princípios diversos. Enquanto no plano material quem dá empobrece e quem toma enriquece, no plano espiritual quem toma empobrece e quem dá enriquece. Explica-se essa transformação, porque no nível inferior os seres fecham-se em seu egoísmo e vivem separados entre si, sem se conhecerem. Portanto, não existem entre eles trocas espontâneas nem compensações. No entanto, quando os seres se coordenam em unidades orgânicas, essas barreiras isolantes caem e tudo se comunica espontaneamente. As trocas tornam-se fáceis, permitindo satisfazer todas as necessidades sem a árdua luta necessária no mundo inferior da matéria e do egoísmo. O fato de que, evoluindo, sobe-se para formas de vida mais livres, nas quais se precisa cada vez menos de luta para viver, implica uma diminuição do atrito entre as criaturas e da dor resultante, o que constitui uma conquista de felicidade. Então, quanto mais se sai das opressões da matéria, tanto mais completamente pode-se realizar a divina lei do amor. Quanto mais se sobe, tanto mais se abrem as portas de cima, permitindo a descida do bem e da alegria aos planos inferiores. Acontece então que quanto mais nos sacrificamos em dar, tanto mais sobre nós choverão do alto ajuda e consolação. Tudo isso é uma lógica e natural lei da vida. Assim, quanto mais tentarmos acumular egoisticamente, fechando-nos cada vez mais em nós mesmos, tanto menos poderemos receber do alto. Isso porque receber e, portanto, enriquecer depende da própria receptividade, que se relaciona ao grau de demolição do isolamento egoístico da nossa natureza inferior através da evolução. A irradiação lançada por Deus de seu centro sobre tudo o que existe só pode ser recebida pelo ser de acordo com o grau de abertura e receptividade próprio a cada um, conforme o nível de evolução atingido. O evoluído, por exemplo, dá aos seus semelhantes e não espera recompensa nem gratidão, condições que nos planos inferiores representam para os involuídos um legítimo direito de pagamento. O evoluído conhece a lei e sabe que ela provê tudo. Tal como se costuma dizer com razão, é Deus quem paga. Dessa forma, reorganiza-se o caos, eliminando-se cada vez mais a dor e ganhando sempre mais em felicidade, uma vez que a vida começa a funcionar segundo leis cada vez mais próximas daquela perfeita lei do sistema. Na própria física, vemos a lei dos fenômenos transformar-se à proporção que subimos na escala das unidades coletivas. Vemos que os fenômenos apresentam-se com características diferentes de acordo com a escala das dimensões que a nossa observação assume. Podemos verificar
que quando partimos da visão abrangente de conjunto e penetramos com a observação microscópica na estrutura analítica, encontramo-nos diante de unidades sínteses ou unidades coletivas compostas por elementos que, observados isoladamente, vemos obedecerem a outros princípios. Isso acontece em todos os campos, como se constata no plano físico da matéria com a sociedade de átomos, no plano biológico com os organismos de células, no plano social com as coletividades humanas, no plano psicológico com a psicologia coletiva. Vemos então aparecer no conjunto uma nova lei, dada pela lei do grupo. Não se trata mais da lei do indivíduo, mas sim de uma lei coletiva superior, dada pela maioria dos casos concordantes, pela qual a minoria, formada pelos casos discordantes, é sobrepujada e absorvida, desaparecendo. Nessa nova lei, dada pela lei do grupo, os elementos fundem-se por homogeneidade de características. Sobrevivem não como elementos separados, mas sim como uma síntese resultante de sua fusão, tendo seu tipo de individuação transformada. Trata-se de existências diferentes, situadas em dois planos diversos do edifício da evolução. O plano da unidade coletiva é mais vasto, complexo e aperfeiçoado, portanto mais poderoso e resistente. Uma coisa é o átomo, outra coisa é a matéria. Uma coisa é a célula, outra um organismo. Uma coisa é o homem, outra um povo ou a humanidade. Uma coisa é a mentalidade de um indivíduo, outra uma corrente de pensamento ou uma psicologia coletiva. Por isso está nascendo agora em nosso planeta o corpo humano social. O indivíduo de hoje sobreviverá nesse corpo, mas numa forma de vida diferente. Não será mais um elemento isolado, que apenas estabelece relações com seus semelhantes, mas constituirá com eles as células e os órgãos, a anatomia e a fisiologia desse novo organismo social e humano como sua parte integrante. Então ele já não poderá mais viver senão em função de todo o organismo. Com isso, mudam os princípios que regem a vida do homem. Nasce então uma nova ética para guiar as atividades humanas, porque os objetivos utilitários que a vida deve alcançar são agora muito mais vastos. O homem atual debate-se na selva darwiniana da luta pela vida, onde ainda está imerso até o pescoço. E sair daí é tão árduo que mesmo a maior tentativa já feita para libertá-lo, realizada pelo cristianismo, muito pouco conseguiu modificar o homem. Parece que a animalidade humana, ao invés de ser vencida pelo Evangelho, foi mais forte e o adaptou a si, terminando por engoli-lo, em vez de ser por ele engolida. No entanto, não há derrota que possa sufocar o impulso evolutivo da vida. A cada falência, aparece sempre uma nova tentativa, por mais ilógica e absurda que ela pareça. E é isso justamente que, arrastados pela fé, buscamos realizar aqui, nestes livros, neste mesmo momento, ainda que possa parecer um trabalho desesperado. Mas é inevitável que o homem atinja o plano de Cristo. Então ele reconhecerá em seu semelhante a si próprio e o amará como a si mesmo, desistindo finalmente de, mesmo em nome de Deus,
agredi-lo, para em vez disso fraternizar-se com ele. No pensamento que dirige a vida para o telefinalismo de sua espiritualização, está determinado, em fatal correspondência com seus planos pré-estabelecidos, que a seleção evolua, oferecendo o triunfo final ao mais inteligente e ao melhor, e não ao mais forte ou ao mais astuto. O homem atual é feroz e ignorante, mas começa hoje a realizar os primeiros esforços para sair dessa barbárie. Na hora atual, a temperatura psíquica está aumentando e já se pensa mais do que outrora. Os problemas são equacionados e o homem quer resolvê-los. O progresso técnico encurta o espaço e diminui as distâncias em nosso mundo, tornando dessa forma a humanidade mais compacta e mais unida, aproximação que é necessária para se alcançar o estado orgânico. Paralelamente, há uma intensificação de funções cerebrais e conscientes, colocando em funcionamento as qualidades psíquicas. Nos métodos evolutivos, isso tudo representa uma inovação que pode levar a consequências imensas. Com o homem, a vida está se lançando no caminho novo da evolução psíquica e espiritual. O grande trabalho criador que é confiado a ele hoje consiste no desenvolvimento da consciência em todos os sentidos, seja ele racional na pesquisa científica, inspirativo na arte, espiritual na fé e nas religiões, sentimental nas relações de amor ao próximo ou moral no desenvolvimento de uma nova ética, melhor e mais inteligente, filha não mais do terror e da luta pela vida, mas sim de uma compreensão iluminada das exigências materiais e espirituais da vida. Podemos imaginar o futuro da humanidade na forma de uma mente cada vez mais iluminada. O próprio órgão cerebral terá de se aperfeiçoar anatomicamente. A estrutura química, mecânica e biológica do encéfalo terá de atingir um grau de complexidade e requinte capaz de permitir o funcionamento de novas zonas de consciência, hoje ainda adormecidas, ativando neurônios ainda não utilizados. Mas isso será apenas um efeito, um aperfeiçoamento do órgão para exprimir uma função que será pré-determinada antes de qualquer transformação orgânica na causa primeira, localizada no espírito, que está se agitando irrequieto e febril para despertar no homem. Hoje existe apenas inquietude e febre, mas amanhã ocorrerá o despertar. Chegando a este ponto, o homem, após haver formado o organismo coletivo da humanidade e adquirido a consciência da lei que o guia, poderá colocar conscientemente as suas mãos sobre as profundas alavancas biológicas que dirigem o seu desenvolvimento. Poderá então modificar-se e construir-se como ele mesmo desejar. Poderá dirigir com inteligência, cuja falta hoje não lhe dá esse direito, o nascimento físico, o desenvolvimento do corpo e a sua morte, fazendo evoluir sobretudo o espírito, guiando todas as funções humanas e impulsionando tudo para as últimas metas da existência. De tudo isso nascerá uma nova realidade, desconhecida hoje, uma consciência e uma forma de individuação humana coletiva, na qual se realizará uma nova lei, com princípios diferentes, tal como deve existir num plano evolutivo mais alto.
O homem não será mais então um selvagem rebelde e ignorante, que a muito custo consegue arrancar a sua sobrevivência por meio do assalto contínuo aos elementos, ou pior ainda, aos seus semelhantes, pois já se terá tornado um operário de Deus, trabalhando em harmonia com a lei apenas para realizá-la. Esse será um passo decisivo para a inversão do antissistema, ou seja, para endireitá-lo na forma do sistema. O novo princípio que se desenvolverá nesta forma orgânica de humanidade será a consciência da ordem e da lei de Deus. Então se seguirá um estado de harmonização que se constituirá na descida do reino de Deus à terra, pois, uma vez eliminados todos os atritos da luta, desaparecerão as dores, sua consequência. Eliminando o espírito da revolta, em que vence e domina o mais prepotente, Deus poderá finalmente mostrar-se ao homem não mais na forma de justiceiro tirânico, necessária para um selvagem obedecer, mas sim de pai amoroso, como só é possível ser com um filho inteligente, capaz de compreender que é vantagem para si mesmo viver em obediência à ordem, em vez de fazê-lo na revolta e na desordem. Eis os novos princípios que surgirão com o aparecimento da nova unificação. O psiquismo humano, hoje rudimentar, irá se desenvolver até o plano espiritual, e Cristo nascerá no coração dos homens. A ciência, por meio da técnica, colocará as forças naturais a serviço do homem, melhorará a raça com o conhecimento das leis biológicas, assegurará com a economia o bem-estar, garantindo a todos os meios de vida. Nessas bases, que estão sendo colocadas hoje, poderá se realizar, livre das fadigas da luta material, o trabalho de elevar o novo edifício espiritual, que será a grande construção biológica do futuro. Isto significa que a vida irá se espiritualizar. Verificamos então que a evolução biológica terá de se desenvolver conforme tudo aquilo que foi apresentado na visão. Nós mesmos, nestes livros, estamos trabalhando no sentido de determinar a formação e o desenvolvimento de uma corrente de pensamento coletivo nessa direção. Deus verá do alto o nosso esforço desesperado nesta hora apocalíptica para o mundo e nos ajudará. Pode parecer desesperado o esforço, mas Deus estará sempre presente e ajudando os homens de boa vontade. Aliás, a não ser que queiramos viver como animais ignorantes, não se pode dar à vida mais nobre e sério conteúdo. Final do capítulo 11.